Muito bem, estamos de volta com o SBT Notícias desta segunda-feira. A partir de agora eu converso com o secretário-chefe da Casa Civil, deputado federal Fábio Garcia. Secretário, boa noite, obrigado pela sua presença conosco aqui nesta semana. Boa noite, Igor. Boa noite a todos que nos assistem no SBT Notícias. É um prazer estar aqui com vocês. Secretário, quero começar avaliando esta reta final das eleições municipais aqui em Cuiabá. Primeiro, fazendo uma avaliação do primeiro turno. O primeiro turno na campanha foi uma coisa diferente de tudo que já se viu aqui nas disputas eleitorais em Mato Grosso. Em várias cidades do Instituto errando, o eleitor mais silencioso. Com a sua experiência, o que você está vendo de diferente em 2024 que não se viu nas eleições passadas? Igor, eu estou vendo um eleitor, primeiro, muito independente e autônomo na hora de decidir o voto. Pouco influenciável por lideranças políticas. O eleitor vai, ao longo do tempo da campanha, com as informações que ele recebe nas redes sociais, nas conversas, formando sua própria opinião e manifesta isso aí de forma bem silenciosa lá na urna na hora de votar. Portanto, você tem um eleitor independente, autônomo e silencioso. Para mim, essa é a maior diferença dessa eleição. Neste segundo turno, nós estamos reproduzindo, vendo aquilo que aconteceu no cenário nacional na eleição presidencial. PT contra PL, PL contra PT, essa polarização que dominou o Brasil lá desde 2018, sendo reproduzida aqui com ambos os candidatos com chances de ganhar a eleição. As últimas pesquisas demonstram aí um empate técnico entre eles. Como é que você avalia, antes da gente conversar sobre outros assuntos importantes e as repercussões da semana passada, como é que você avalia esta reprodução da polarização nacional em solo cuiabano? Eu acredito que mostra um amadurecimento do processo político brasileiro. Nós tínhamos um país com pouca identidade ideológica, um país que a gente tinha 30 e tantos partidos, né? E hoje a gente começa a enxergar um país que tem uma esquerda consolidada, que tem uma direita consolidada e, óbvio, você tem ainda um quantitativo importante de pessoas, de eleitores que gravitam ali nesse centro, um pouco mais à esquerda, um pouco mais à direita, mas você vai consolidando dois polos, né, numa polarização que se vê no Brasil todo entre esquerda e direita e, neste momento, a esquerda é representada pelo PT e a direita sendo representada pelo PL. Mas é nítido que existe, na verdade, agora no Brasil, duas forças políticas, uma esquerda e uma direita, e essa polarização tem acontecido nas principais cidades do país. Agora, me preocupa até certo ponto, eu entendo o comportamento do eleitor, do cidadão em buscar, obviamente, se acomodar dentro de uma ideologia política, mas aqui em Cuiabá nós vivemos um cenário bastante diferente do ponto de vista administrativo. A gestão do atual prefeito tem uma reprovação na casa de 80%. Já dos últimos anos, mais de 20 operações na saúde, escândalos dos mais diversos. Tudo que se pensar de ruim aconteceu neste mandato do atual prefeito. O senhor foi sempre um crítico dessa administração, chegou a colocar seu nome, inclusive, na disputa. O governador Mauro Mendes, governo que o senhor faz parte, sempre pontua essas críticas, esses problemas da administração. De que maneira essa polarização acaba atrapalhando o debate na eleição com relação a tudo de errado que aconteceu, com relação aos problemas da saúde, com relação à infraestrutura que nós não temos, a tudo que precisa ser feito e principalmente a saúde financeira, que ninguém sabe como é que está, toda hora tem um número diferente. Te causa preocupação como agente político, como deputado federal que como secretário da Casa Civil, a ausência desse debate, de fato, para quem vai ganhar a eleição, entender já como é que está a situação da prefeitura? Causa. Para mim, o debate principal que deveria haver numa eleição municipal era quem está mais preparado para poder consertar a cidade de Cuiabá pelos próximos 4 anos. E, obviamente, que a polarização, ela desfoca um pouco isso, né? Mas é uma realidade que a gente tem que enfrentar. Eu, na verdade, defendi no primeiro turno o candidato do nosso grupo político, inclusive ajudei a coordenar a campanha dele, o Eduardo Botelho,
E eu sempre dizia, para mim, o Eduardo Botelho é o candidato que reúne as melhores condições para poder consertar a cidade de Cuiabá. E por que dizia isso? Porque entendia que o Eduardo Botelho tinha experiência, seja como presidente de um poder importante, que é a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, portanto, experiência para dialogar e resolver conflitos entre poderes e entre seus pares, de liderar um grande projeto. Ele tem experiência como empresário, foi empresário, sabe administrar, portanto. Ele tem alinhamento com o governo do Estado de Mato Grosso, o governador Mauro Mendes, importante para trazer investimentos para a cidade de Cuiabá. Portanto, tinha apoio político da bancada federal, da bancada estadual, da bancada de senadores, portanto, reunia uma série de condições para poder consertar Cuiabá. Mas, a gente defendendo isso, né, nós fomos sim prejudicados de alguma forma por uma polarização existente aqui na nossa capital e também no país. E isso de alguma forma preocupa, porque o que a gente gostaria, na verdade, é que a gente pudesse nas eleições municipais analisar cada candidato, quem tem mais condições de poder desempenhar bem aquele papel de administrar a cidade. Na visão do Estado, a Secretaria da Casa Civil passa tudo por ali. Na visão do Estado, o que deveria, na sua visão, obviamente, deveria ser a prioridade do próximo prefeito, independente de quem seja, ganhando Lúdio ou ganhando Abílio? O que esse prefeito, o que o próximo prefeito deve fazer imediatamente ao tomar posse? Primeiro, varrer, limpar, acabar com a corrupção que domina a Prefeitura de Cuiabá sob a gestão do prefeito Emanuel Pinheiro. Se nós não acabarmos com a corrupção que está dominando aquela prefeitura, difícil será consertar a cidade. Porque a falta de dinheiro para poder fazer investimento, ela vem do desvio do dinheiro público na quantidade que vem sendo observado na gestão de Emanuel Pinheiro. São 22 operações policiais por suspeita de corrupção em diversas áreas. E, consequência disso, você não tem recurso para fazer investimento, então falta remédio, falta médico nas unidades de saúde. Você não tem recurso para fazer investimento na infraestrutura, então a cidade é um buraco só. A cidade de Cuiabá nunca teve tão maltratada, mal cuidada, depredada, e nós nunca tivemos essa capital na situação que está. Então a primeira coisa é acabar, varrer com a corrupção, montar um bom time técnico com secretários capacitados, honestos, sérios, para que a gente possa começar um processo de recuperar e consertar a cidade de Cuiabá. A gente está falando do prefeito Emanuel Pinheiro e não se sabe exatamente que postura ele está adotando nesta campanha. No primeiro turno, ele apoiou o Kennedy, que teve 13 mil e pouquinhos votos. Foi uma votação muito baixa para um prefeito que buscava fazer o seu sucessor. Esse fenômeno já tinha acontecido em 2022, quando ele lançou a sua esposa, Dona Márcia, ao governo do Estado, que também teve uma votação muito baixa. Você acredita que nos bastidores ele está trabalhando nesta campanha? Acredito que nos bastidores ele está trabalhando e defendendo a eleição do candidato Lúdio Cabral. Ele tem o vice dele, Estopa, do PV, dentro da coligação da Frentinha, do Lúdio Cabral, e tem dados, pedidos de voto para que as pessoas possam apoiar o Lúdio Cabral aí nos bastidores, por debaixo do pano. Você acha perigoso, de alguma maneira, ele querer indicar secretários, ele ter algum tipo de influência, ou, em caso do Lúdio ganhando a eleição, querer passar algum tipo de pano, ou seja, não fazer uma fiscalização que tem que ser feita, não fazer a apuração que deva ser feita? Porque, independente de quem ganhar, o prefeito que entrar e não dar uma olhada no passado, vindo na gestão da Emanuel Pinheiro, corre sérios riscos de, inclusive, de assumir algumas broncas, né? Porque tem contrato que continua. Como é que a senhora avalia isso? Eu acredito que o prefeito que entrar para consertar Cuiabá tem que ter liberdade e independência de posicionamento. Tem que ter coragem em enfrentar esse esquema de corrupção que o prefeito Emanuel Pinheiro implantou na prefeitura de Cuiabá. Portanto, ele precisa ter essa liberdade. Então, é muito importante que fique claro à sociedade cuiabana quem está apoiando quem está de cada lado, que os candidatos possam mostrar aí os seus apoiadores, os seus apoios, quem está em cada campanha, porque obviamente isso influencia lá na frente na liberdade, na independência de cada candidato tem de poder atuar como prefeito.
Secretário, falando ainda do segundo turno, assim que terminou a eleição, repercutiu muito a eleição do primeiro turno, uma fala sua em entrevista coletiva. O senhor foi perguntado pela imprensa com relação à sua postura, você fez ali uma avaliação da derrota do deputado Botelho e, na sequência, foi o primeiro do grupo do governador a declarar voto ao candidato Abílio. Na sequência, algumas pessoas o criticaram, inclusive o deputado Júlio Campos, do União Brasil, que fez a seguinte frase: nós precisamos pelo menos esperar enterrar o defunto. Foi basicamente isso que ele disse, para tomar uma posição, fazendo uma crítica ao senhor. Como é que o senhor avalia essas críticas ao seu posicionamento de ter sido o primeiro a declarar voto no Abílio? Não, primeiro vamos deixar claro o seguinte, eu tenho um grande histórico de lealdade ao meu grupo político. Eu faço parte do mesmo grupo desde 2008, perdi e ganhei a eleição. Perdi em 2008 com o Mauro, continuamos juntos. No dia seguinte que a gente perdeu a eleição, levantamos a cabeça e fomos trabalhar. 2010 perdemos a eleição de novo para o Silval Barbosa, mas continuamos juntos. Levantei a cabeça no outro dia, eu, o Mauro, fomos trabalhar. 2012 ganhamos a eleição para a Prefeitura de Cuiabá. Então, e nessa oportunidade, dessa campanha, eu também continuei com o meu grupo político. Eu fui preterido como candidato, coloquei meu nome como pré-candidato do União Brasil, o grupo político escolheu o Botelho para ser o candidato e depois me pediram para que eu coordenasse a campanha do Botelho. Eu coordenei a campanha do Botelho, trabalhei muito junto com o Botelho, com um grande time de pessoas nesta campanha. Coordenamos as ações de rua, como caminhadas, passeatas, mobilizamos as pessoas para que a gente pudesse participar da reunião, ajudamos na coordenação das campanhas dos vereadores, nos apoios aos vereadores, enfim, fizemos um trabalho para que a gente pudesse estar no segundo turno. Mas, infelizmente, Igor, o resultado da urna não nos colocou no segundo turno. Depois da apuração, o Botelho me ligou e falou: Fábio, eu estou de cabeça erguida, vamos comigo lá no nosso comitê para que a gente possa agradecer as pessoas pelo trabalho. Eu fui junto com o Botelho. Foi eu, o Botelho, a dona Sônia e a deputada Janaína Riva. Fomos nós 4 lá agradecer a toda a nossa militância, a nossa coordenação, o trabalho que eles fizeram durante a campanha. No outro dia, passado o resultado da eleição, o governador Mauro Mendes, como presidente do partido, aciona todos da executiva e pede um posicionamento. E o posicionamento final foi de liberar cada afiliado a se manifestar, ok? Então, o meu posicionamento, ele só foi feito depois da liberação do partido para que cada afiliado pudesse se manifestar. Eu respeitei, mais uma vez, a decisão partidária para me manifestar. Mas, olha, nós estamos numa campanha polarizada entre direita e esquerda. E eu tenho lado. E não há nenhum motivo para que eu tenha que ficar escondendo o lado que eu tenho depois de que, passado o resultado da eleição, e que o partido liberou o posicionamento. Portanto, eu acredito que as críticas do deputado Júlio são infundadas, para ser bem sincero contigo. Eu também não vejo nenhum defunto nessa história. Que me desculpe o deputado Júlio, mas eu não vejo. O Botelho foi um grande candidato, entrou de cabeça erguida nessa eleição, saiu de cabeça erguida dessa eleição. No outro dia ele já estava trabalhando, nós nos reunimos com o governador para tratar de assuntos de interesse mútuo do estado de Mato Grosso, a gente estava trabalhando. Então, o Botelho saiu com 28% dos votos da capital, é um eleitorado importante que acompanhou ele, então não há defunto nessa história. Há simplesmente um projeto político de prefeitura que não teve êxito, que teve menos votos que os outros dois e no dia seguinte levantar a cabeça e trabalhar. Deputado, e quem entrou nessa linha também de crítica na semana passada, no final da semana passada, foi também o candidato Lúdio, que falou que o Botelho tomou uma facada nas costas do deputado Fábio Garcia com relação também a este posicionamento. O senhor andou respondendo já na semana passada essa declaração do Lúdio, mas apesar do senhor ter declarado voto para o Abílio, o senhor não está na campanha, o senhor está trabalhando lá dentro do governo, tá? É secretário da Casa Civil, o cargo mais importante do governo. Como é que o senhor observa essa declaração do Lúdio, dando essa cutucada no Fábio Garcia aí? Bom, primeiro eu estava quieto, né? Foi um ataque gratuito, mas
ele tinha um objetivo, o Lúdio tinha um objetivo por trás disso. O que ele queria fazer? O Lúdio quis me atacar para poder sinalizar para o eleitor do Botelho que ele está sentindo a dor do Botelho, que ele é solidário, e para poder, com um único interesse. O interesse é eleitoreiro, o interesse é de pegar o voto do eleitor do Botelho. Mas achando, Lúdio, que o eleitor do Botelho tem memória curta. O Lúdio foi o candidato que mais atacou o Botelho durante o primeiro turno. O Lúdio foi o candidato que armou com gravador no peito e uma filmadora na mão aquela cena, aquela provocação na sessão da Assembleia Legislativa sobre o transporte coletivo, onde houve um desentendimento, o Botelho deu um empurrão no Lúdio e ele se fez de vítima. Então, tudo armado em busca de voto. Mas eu não serei usado, Igor, para fins eleitoreiros do Lúdio. Portanto, eu respondi à altura do Lúdio. Já que o Lúdio, ele tenta, na verdade, fazer um papel daquele bom moço, da boa pessoa, que não faz mal a ninguém, mas na verdade, o Lúdio é, de alguma forma, dissimulado. Eu sempre digo, o Lúdio, para mim, é lobo em pele de cordeiro, porque ele aparenta uma coisa, mas ele faz outra, como ele tentou me usar para poder pegar os votos do lado do Botelho. Agora, ele precisa, na verdade, ser muito transparente nessa eleição, porque o Lúdio esconde os seus apoiadores. Ele esconde nessa eleição que ele é um candidato do PT, ele tenta esconder o PT, ele tenta esconder o Lula, ele tenta esconder que ele foi apoiado pelo grupo e fez parte do grupo do Silval Barbosa e foi candidato a prefeito apoiadíssimo pelo ex-governador Silval Barbosa. Ele tenta esconder o apoio por debaixo do pano do Emanuel Pinheiro neste primeiro turno. Ele flerta com a corrupção de Cuiabá e de Mato Grosso há muito tempo. Vamos lá, o Lúdio é deputado estadual de Cuiabá, o mais votado em Cuiabá. Eu nunca vi o Lúdio se manifestar sobre nenhum dos 22 casos de corrupção investigados pela polícia, operações policiais que entraram na prefeitura de Cuiabá. Se silenciou o tempo todo. Foi conivente com esses casos. Um deputado estadual de Cuiabá não se manifestar, eu me manifestei, o deputado Eduardo Botelho ele manifestou, a deputada Janaína manifestou, o deputado Paulo Araújo manifestou e tantas outras deputados manifestaram. Ele nunca se manifestou. Eu nunca vi o Lúdio se manifestar contra os casos do Petrolão, do Mensalão, da corrupção do PT. Então ele flerta com a corrupção, ele é conivente com a corrupção e ele precisa ser transparente para as pessoas. As pessoas precisam conhecer quem é Lúdio, quem é o Abílio para fazer a melhor escolha. Deputado, ainda nessa esteira de declarações e de vale tudo para ganhar a eleição, nós citamos aí a fala do Lúdio. Por outro lado, o deputado Abílio, também candidato, começou uma movimentação que, de alguma maneira, incomoda o governo, que é com relação à possibilidade de revogar a lei da pesca. Ele declarou que é contra a lei da pesca agora, que está articulando com os deputados, inclusive da base do governo, que apoiam ele, a revogação, mas até então, a exemplo do Lúdio, que não se manifestou sobre esses assuntos que o senhor citou, também o Abílio não se manifestou com relação a essa lei da pesca que foi aprovada, sancionada pelo governo do Estado. Como é que o senhor avalia também essa declaração, essa postura do Abílio com relação a essa questão da lei da pesca? Pois é, eu disse já sobre isso. Eu sou contra esse tipo de atitude na véspera da eleição, como se pudéssemos aí enganar o eleitor agora, fazer uma medida para revogar uma lei que está sendo discutida, que está aprovada há quase um ano e que foi discutida por um longo tempo. E por que só agora? Eu não tenho problema nenhum discutir a lei da pesca, mas a gente precisa tomar muito cuidado sobre medidas eleitoreiras, aquelas que tentam, na verdade, por ocasião da proximidade da eleição, mudar a opinião do eleitor. Então, O próprio governador Mauro Mendes deu um puxão de orelha no Botelho no primeiro turno com relação a esse assunto também, né? Sim, sim. Essa lei foi discutida por muito tempo, né? E não tem problema continuar discutindo ela, né? Tem o foro adequado para discutir ela. Mas na véspera da eleição parece, sem dúvida nenhuma, um movimento eleitoreiro e eu tenho certeza que o eleitor não quer isso. O eleitor quer saber a verdade, ter posicionamento, ter lado.
mas não medidas eleitoreiras. Eu sou contra os movimentos eleitoreiros na véspera da eleição. O governador Mauro Mendes, ele, como o senhor citou, liberou os filiados do União Brasil. O mesmo está valendo para os secretários de Estado, porque na semana passada, o secretário de Estado de Ciência e Tecnologia, o deputado Allan Kardec, fez uma reunião, manifestou apoio ao PT, ao candidato Lula, inclusive a reunião foi na casa dele. Como é que o governo vê essa declaração? Os secretários estão liberados para apoiar quem quiserem? Olha, o governador não deu uma liberação total aos secretários, mas o governador Mauro tem uma característica de respeitar a vontade das pessoas nos processos eleitorais. O Allan Kardec, então, nos procurou e perguntou, na verdade, se ele poderia manifestar o seu posicionamento, haja vista que ele tem um perfil de centro-esquerda, ele faz parte do PSB, né? Ele tem uma proximidade muito grande com a esquerda de Cuiabá, e então ele pediu autorização para manifestar o seu posicionamento, e o governador Mauro Mendes tem esse perfil de não impor a ninguém fazer aquilo que eles não sentem no coração, que é a vontade de fazer, né? Então, especificamente, ele foi autorizado a manifestar a sua posição. Voltando à questão da decisão do eleitor, nós estamos na reta final, semana final, e na semana passada eu escrevi um artigo, deputado, secretário Fábio Garcia, com relação a esta independência do eleitor. Nós estamos vendo, em Mato Grosso, por exemplo, a família Campos não conseguiu reeleger lá em Várzea Grande. Nós estamos vendo em Cuiabá, que é a capital do estado mais de direita do Brasil, a possibilidade do PT também ganhar a eleição. Ou seja, o Bolsonaro, teoricamente, não está impondo a sua vontade, da grande maioria, pelo menos, ao que tudo indica, aqui em Cuiabá. O governador Mauro Mendes teve 70% dos votos em Cuiabá quando foi candidato à reeleição. E tem entre 70% e 80% de aprovação aqui, além das obras todas que está fazendo. Na mesma pesquisa que fala que o governador tem 70% de aprovação, nem sempre o eleitor vai seguir o pedido de voto do governador ou do Bolsonaro ou de quem quer que seja. Como é que você avalia este fenômeno, que foi o alvo desse artigo que eu escrevi, que tem acontecido não só em Cuiabá, mas em outros estados? Essa independência do eleitor de, olha, eu aprovo o governo, eu gosto do que o Mauro está fazendo, mas eu quero votar em quem eu quiser. Igor, como eu disse, o eleitor, para mim, está muito independente e muito autônomo, dono de si, e isso é bom para a democracia. Ele forma a sua opinião de com diversas informações que ele recebe ao longo do tempo, né? Portanto, não existe mais aquele líder político que impõe o voto. Isso é bom. Isso é bom. O Brasil vem amadurecendo, a democracia do Brasil vem amadurecendo com o tempo, né? O que existe, na verdade, né, é que um governador muito bem avaliado, ele traz uma certa segurança, né, para o candidato que ele apoia. Mas isso não é definidor. Mas o que eu posso dizer para você de dado é: o União Brasil, o partido do governador Mauro, fez 60 prefeitos em todo o estado de Mato Grosso. O segundo partido que mais elegeu prefeitos foi o PL, que fez 21. Portanto, nós fizemos praticamente 3 vezes mais prefeitos do que o PL, né? Sem contar Cuiabá, a União Brasil é o partido que vai mais administrar munícipes, pessoas, cidadãos aqui no estado de Mato Grosso, nas suas prefeituras, por conta das 60 prefeituras que fizeram. Óbvio, isso demonstra para mim de forma muito clara que, se não fosse bem avaliado o governador Mauro Mendes, nós não alcançaríamos esse resultado tão expressivo em todo o estado de Mato Grosso. Tivemos um problema? Tivemos um problema aqui na capital, que a gente não conseguiu levar o nosso candidato para o segundo turno. Mas quando a gente analisa o interior, nós fomos muito bem. Lembrando que em Várzea Grande, a União Brasil não teve candidato, o candidato era do MDB. E em Rondonópolis, a União Brasil também não teve candidato, né? Nós praticamente ficamos afastados da eleição de Rondonópolis, porque ali disputavam 2 deputados estaduais da base do governo do estado de Mato Grosso. Portanto, a gente não participou ativamente daquela eleição. Então, quando a gente olha o resultado, foi um resultado extremamente positivo para a União Brasil. Fizemos grandes cidades como Tangará, Barra do Garça, Alta Floresta, Juína, Canarana, cidades importantes, e outros tantos prefeitos que foram eleitos, apoiados
pelo governador Mauro Mendes. Sorriso, Sinop, o Dorner foi apoiado pelo governador Mauro Mendes. Cáceres, a Eliene foi apoiada pelo governador Mauro Mendes. Então, nós tivemos um bom resultado de prefeitos apoiados pelo governador Mauro Mendes. Tivemos um problema? Tivemos um problema pontual aqui em Cuiabá que precisa ser analisado a motivação, mas no fim, nós não tivemos voto suficiente para levar o Botelho para o segundo turno. Antes da gente encerrar, eu queria falar um pouco do estado de Mato Grosso. Provavelmente eu não vou conversar com o senhor mais esse ano, o ano já está acabando. E fiz uma comparação entre os orçamentos que estão previstos para 2025 em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, estou olhando aqui agora no site da Assembleia de Mato Grosso do Sul, o orçamento do nosso estado vizinho vai ser de 26,4 bilhões para 2025. Já em Mato Grosso, nós estamos falando de 10 bilhões a mais. 36 bilhões, né, e com possibilidade de investimento acima de 15%. Mato Grosso do Sul nem divulgou o que vai investir em cima do orçamento. O que o Estado está preparando, o que o governo está preparando para esses 2 últimos anos de governo Mauro Mendes, independente de quem seja o prefeito, Lúdio ou Abelho, o que o governo pensa para Cuiabá, levando em conta este orçamento, o orçamento recorde da história de Mato Grosso? Bom, o governo primeiro quer manter eficiência e austeridade. Quando eu digo isso é manter a capacidade de investimento, controlar os gastos para que sobre dinheiro para a gente fazer investimento e dar continuidade nesse volume gigantesco de obra que está acontecendo. Essa é a palavra de ordem do governador. Nós vamos controlar, continuar enxugando a máquina, controlando o aumento de despesa para sobrar dinheiro para que a gente possa fazer investimento. E aonde a gente vai investir? Nós vamos continuar investindo em todas as áreas que a gente vem investindo. Vou citar exemplos. Saúde pública. Nós estamos construindo nesse momento, Igor, 6 grandes hospitais, 4 hospitais regionais. Um localizado lá em Confresa, no Araguaia. Outro localizado lá em Alta Floresta. Outro lá em Juína e o outro em Tangará da Serra. E mais 2 hospitais aqui em Cuiabá, o Júlio Miller e o Hospital Central. Essa rede hospitalar vai ajudar muito a gente melhorar a saúde pública em todo o estado de Mato Grosso, nos municípios, porque imagina uma pessoa que mora em Vila Rica. Se ela precisa fazer uma cirurgia, ela tem que entrar numa ambulância e ela passa 10 horas, 11 horas, 12 horas para chegar na capital para fazer a cirurgia. Com o Hospital Regional de Confresa, em 2 horas ela está no hospital fazendo cirurgia. É fim do sofrimento de muita e muita gente. Então, a gente vai continuar investindo muito na saúde pública para reestruturar a nossa rede hospitalar. Nós vamos continuar investindo muito na educação, como a gente vem fazendo. Novas escolas cívico-militares, estruturação das escolas, material pedagógico equivalente à melhor escola privada ou das melhores escolas privadas de Cuiabá, notebook, Chromebook, internet, tudo para que a gente possa melhorar o aprendizado. Um sistema estruturado de ensino que nos ajude a levar o melhor do conhecimento para cada aluno. Foi isso que nos fez sair da 22ª posição no IDEB do ensino médio nacional para a 8ª melhor educação do Brasil. E vamos continuar investindo na educação. Na infraestrutura, o governador Mauro Mendes pegou esse estado com 6.500 quilômetros de rodovia pavimentados. Já entregamos 4.500 quilômetros de rodovia pavimentada nesses anos que ele governa. Nós vamos entregar próximo de 6.000. Quer dizer, a gente vai praticamente dobrar a malha de transporte pavimentada no estado de Mato Grosso. Tudo que foi feito ao longo da história do estado de Mato Grosso vai ser feito nos 8 anos do governo Mauro Mendes, em termos de pavimentação. Isso é segurança para as pessoas, isso é dignidade do direito de ir e vir, isso é competitividade, isso permite a gente abrir novas fronteiras econômicas, onde entra uma estrada de pavimentação asfáltica, vem novos investimentos, vem agricultura com mais investimento, mais geração de emprego, movimento economia, portanto, faz o Estado ficar mais competitivo, permite que a gente possa trazer indústria. Ferrovia. Conseguimos fazer a primeira concessão estadual de ferrovia da história desse país, tirando finalmente os trilhos de Rondonópolis, trazendo esses trilhos primeiro ali para Primavera, Campo Verde, Nova Brasilândia, Planalto da Serra, Nova Mutum, chegando a Lucas do Rio Verde e com ramal chegando até a nossa querida capital, Cuiabá. Duplicação da BR-163, estrada que já matou muita gente, já acabou com a vida de muita gente, muito sofrimento, a principal rodovia de escoamento de grãos do país.
o governo assumiu, já investiu 1,6 bilhão na duplicação dessa rodovia. Portanto, palavra de ordem é continuar investindo. E muita parceria com os municípios, Igor. Muita parceria. Nós já firmamos mais de 5.500 convênios com os municípios. Transferência de recursos para que o município possa realizar a obra. De quê? Saneamento, estação de tratamento de água, abastecimento de água, pavimentação asfáltica urbana, entregar municípios pavimentados, entregar qualidade de vida para as pessoas. Então, a palavra de ordem do governo é manter a eficiência, controlar o gasto público, manter nosso ritmo de investimento acelerado para que a gente possa entregar um estado melhor para cada mato-grossense. Mato Grosso é o estado que mais investe no Brasil. A gente tem consistentemente investindo quase 19% do que a gente arrecada. A média nacional é 6%. Nós investimos 3 vezes mais que a média nacional, fruto de uma gestão muito eficiente, muito eficaz. A palavra de ordem nos próximos anos é continuar fazendo a mesma gestão com eficiência, controlando o gasto, com muito investimento e entregando obras e resultados para as pessoas. Secretário, me ocorreu aqui uma última pergunta. Essa seria o último assunto, mas na semana passada vocês receberam, o senhor e o governador, a prefeita eleita de Várzea Grande. Eu queria saber, e o cidadão de Várzea Grande quer saber, como é que foi essa reunião. Eu vi numa foto, vocês mostrando para ela ali um painel com os investimentos que são feitos, que já foram e são feitos em Várzea Grande. Como é que foi essa conversa com a prefeita de Várzea Grande, a prefeita eleita? Conversamos bastante sobre essa parceria que o Estado faz com diversos municípios. Tem muitos convênios em andamento com o município de Várzea Grande que precisam ser continuados. E ela pediu também o apoio do governo como prefeita para que os investimentos continuem acontecendo lá em Várzea Grande. E a nossa palavra é a mesma para todos os prefeitos. O prefeito que trabalhar com seriedade, que aplicar corretamente o dinheiro público, trabalhar com honestidade e que entregar obra de qualidade para as pessoas, vai continuar tendo a parceria do governo do Estado de Mato Grosso. Foi essa mensagem que a gente passou para a prefeita Flávia também. Se trabalhar com seriedade, com honestidade, entregar obra de qualidade para as pessoas, conte com o governo do Estado de Mato Grosso para a gente poder fazer uma parceria. Várzea Grande é a segunda maior cidade desse estado, nossa cidade irmã, importante para Cuiabá, importante para o Estado de Mato Grosso. Portanto, vai ter a parceria do governo do Estado de Mato Grosso para que a gente possa fazer investimentos e para que a gente possa melhorar a vida das pessoas que moram em Várzea Grande também. Um outro assunto, agora sim, para a gente encerrar, para já não tomar muito o seu tempo nesta semana, secretário. A gente vê que, ainda na questão orçamentária, na questão de investimento, um outro ponto fundamental, e me parece que vai ser o grande símbolo do governo do Estado, do governador Mauro Mendes, é o Parque Novo Mato Grosso. As obras estão aceleradas, existe a expectativa de já entregar uma parte no ano que vem. Só que não é todo mundo que consegue compreender a importância de um equipamento do tamanho deste parque aqui para Mato Grosso. Dias atrás eu recebi um convidado aqui e ele me perguntou a respeito, olha, vocês vão fazer mesmo um autódromo aqui em Mato Grosso? Na conversa de político, não. Eu falei, além do autódromo vai ter isso, isso, isso. É uma coisa que é muito grande, inclusive para padrões internacionais. Como é que o governo projeta entregar este equipamento do Estado, o Parque Novo Mato Grosso, e como é que ele pode fomentar e ajudar, inclusive, o próximo prefeito, porque ele vai ser aqui em Cuiabá? Isso. O governador Mauro Mendes está muito empenhado no Parque Novo Mato Grosso. Esse Parque Novo Mato Grosso pode fazer com que Cuiabá ela possa ter aqui um movimento econômico de negócios gigantesco, ajudando a impulsionar a capital do Estado de Mato Grosso. Porque esse parque reúne muitos atrativos importantes nacionalmente e internacionalmente. O autódromo que está sendo construído é um autódromo diurno e noturno, aprovado pela Federação Internacional de Automobilismo. Então, pronto para fazer qualquer prova de Stock Car, de Fórmula 3, de Fórmula Indy, de Fórmula... É um autódromo pronto para isso. Nós temos um cartódromo também que deve ser o melhor cartódromo do Brasil. Nós temos um centro de eventos gigantesco para que possa fazer eventos de empresa, eventos empresariais, eventos, feiras internacionais. Nós temos ali um espaço para show com palco fixo, com telão, com banheiro fixo, para que as pessoas possam, coberto, para que as pessoas possam assistir o show de forma acomodada, não precisar mais ir em banheiro químico, não precisar ter despesa com aluguel de palco, com aluguel de som, tudo montado
né? Nós temos um espaço de águas ali impressionante, com lagos, com atrações para as crianças, com brinquedos aquáticos. Então, assim, é um parque muito complexo, com muitas atrações, com muitos atrativos, que vai certamente movimentar a economia de Cuiabá e vai ser um grande impulsionador econômico de geração de emprego na nossa cidade. Porque, obviamente, quando cada evento estiver aqui, você vai movimentar os restaurantes, vai movimentar os hotéis, vai movimentar o comércio, as pessoas vão comprar, vão no shopping. Isso movimenta a economia, gera emprego, é o que a gente precisa fazer na cidade. O melhor programa social que um governo pode fazer para um país é emprego de qualidade. Esse parque vai nessa direção para a gente movimentar a economia aqui da Baixada Cuiabana, poder aumentar o volume de emprego, o desenvolvimento econômico e a gente gerar emprego de qualidade aqui também em Cuiabá. Obrigado. Secretário, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa e fica o convite para voltar mais vezes aqui no SBT Notícias. Igor, eu que agradeço muito aí o convite, para mim é um prazer estar aqui com vocês no SBT Notícia. O convite já está aceito, estou à disposição, faz parte da nossa função poder prestar esse esclarecimento à sociedade cuiabana. Então, muito obrigado, um forte abraço, uma boa semana a todos vocês.